Olá pessoal, conforme combinado, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda carteira. Uma carteira bem básica, prática e rápida para você levar só o necessário. Vai ali no mercado, vai no açougue, coloca só dinheiro, cartão e vamos lá, vem comigo. Nós vamos precisar utilizar para essa peça os moldes que estarão disponíveis aqui no canal, tá? Esse é o molde do corpo e forro, ele tem uma marcação aqui, ó, que é dobra do tecido. E esse daqui é o molde da nossa manta. Nessa aula eu estou utilizando o nylon acoplado. Por quê? Como é uma carteirinha bem miúda, não tem necessidade de uma manta com resina, tá? É só para não ficar tecido com tecido. Então, ó, o nosso molde, ele vai ser apresentado desta forma. Onde tiver escrito dobra do tecido, meu tecido está dobrado. Depois que eu cortar, eu abro e eu tenho um molde num tamanho maior, tá? Eu fiz dessa forma porque fica bem fácil de vocês baixarem esse molde e conseguir imprimir em casa mesmo, sem a necessidade de ir até algum lugar que tenha uma copiadora maior. Então, o que eu tenho? Principal e forro no molde e a manta também. Lembra que eu falei que estava dobra de tecido? Dobra de manta também. Tá tudo indicado no molde, não tem erro. O que eu fiz? Já passei aqui, ó, a minha cola spray da Lamax e estabilizei a manta no meu molde. Percebam que ela é meio centímetro menor em toda a extensão. O que eu vou fazer? Colocar direito com direito, alfinetar e vou costurar somente essa parte aqui, ó, de cima, ok? Vou utilizar pezinho de máquina. Respeito exatamente o desenho do meu molde, tá? E não é necessário dar retrocesso, nem no começo, nem no final. Ó, costurei aqui, respeitando exatamente o meu molde, ok? Vou tirar esses alfinetes, vou desvirar. Não tem necessidade de cortar cantos, nada. A menos que você esteja trabalhando essa carteira com jeans, aí sim eu peço para que você tire o cantinho, tá? O ideal aqui é ir no ferro, ajeito muito bem e passo a ferro para vincar esse tecido. Ferro de passar. Não deixo o forro aparecendo aqui no meu tecido principal. Deixo ele todo guardadinho lá atrás. Peça vincada, vou rebater essa costura exatamente onde eu já costurei. Também respeito o desenho aqui do contorno da minha peça. Já costurada. O que eu vou fazer? Tiro aqui esse excesso de linha. Vou separar aqui, ó, o forro do meu tecido principal. E vou ficar com essas abinhas aqui abertas. O que eu vou fazer? Vou tombar ela, deixando, ó, direito com direito. Encaixa ela bem certinho aqui, ó. E quando eu dobro, o limite da minha dobra é exatamente aqui. Ou seja, o tamanho aqui da minha quina do meu triângulo, ele vai encaixar certinho na minha peça. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Dobro. Inclusive com forro, tá? E aí, alfineto. A minha parte superior do molde, do que diz respeito ao forro, tá separada. Não vou costurá-la ainda. É quase que uma dobradura. Venho aqui e alfineto. Vou fazer isso para os dois lados. Após alfinetar e antes de costurar,
eu vou tomar o cuidado de ver se a altura desse bico está na mesma altura desse bico, senão a nossa carteira fica tortinha, tá? Coloco aqui na bancada, pego uma régua e vejo o alinhamento. Ó, este lado está mais baixo do que o outro, então o que eu vou fazer? Vou descer esse daqui um pouquinho. Quem quiser, utiliza a nossa caneta apagável e faz uma marcação. Confiro aqui de novo. E agora sim, todo mundo certinho. Deixa eu riscar aqui, vou riscar com giz porque meu tecido é escuro, para vocês verem o alinhamento. Marquei 5 centímetros. Ó, utilizei o nosso lápis giz, que ele apaga com ferro. Marquei 5 centímetros daqui até aqui embaixo, né? E aí, ó, tá pontinha com pontinha certinho, tá? É esse o cuidado que vocês têm que ter. O que eu vou fazer? Máquina de costura, eu vou passar uma costurinha aqui e aqui. Vamos lá? Em um dos lados, eu vou passar essa costura colocando um retrocesso, que é por onde eu vou desvirar a minha peça, tá? Ó, costurei os dois lados. Tiro os alfinetes. Agora é só eu trazer o meu forro aqui e encaixar ele em cima. Tomando cuidado, ó, que automaticamente quando eu trouxer o forro, as minhas abinhas elas vão querer sair aqui. Então o que eu faço? Primeira coisa, dobro elas aqui pra dentro. Quem quiser pode colocar um alfinete. Eu não vou colocar porque ela é muito pequena e quando eu desvirar eu vou acabar me furando. Então eu prefiro guardar ela aqui, seguro com a mão e já alfineto. De forma que quando eu costurar essa volta toda, eu não pegue a minha fole, tá? Essa linha. Caprichem nos alfinetes. Quem quiser pode utilizar as nossas presilhas também. Alfinetei toda a volta. O que eu vou fazer? Vou costurar, deixo um espaço aqui de uns 3 dedinhos para virar a peça e costuro aqui o finalzinho também. Nunca deixem a abertura bem no final, porque depois é mais difícil de dar acabamento, tá? Então vou costurar toda a volta, passo aqui da minha abinha, dou um retrocesso, pulo uns 2, 3 dedinhos e costuro o final. Passei pela minha primeira pontinha da aba, retrocesso, pulo um espaço e aí termino de fechar ela aqui embaixo também. Com o retrocesso, tá? Lembrando que sempre quando eu for desvirar a peça, eu faço um retrocesso. Costurei toda a minha volta, pulei aqui, ó, e deixei um espaço pra gente poder desvirar a peça, tá? Como eu tenho uma curva aqui, eu vou utilizar a nossa tesoura de escalope para não ter necessidade de eu ter que ficar dando piques na volta toda. Então o que eu venho, ó, venho com a minha tesoura de escalope e já tiro aqui todo o excesso de material. Isso vai fazer com que a minha peça não fique enrugada depois que eu desvire ela. Camila, o que é a tesoura de escalope? Nada mais é do que a tesoura de picote, só que ela é com ondinhas, com curvas. Tá? E isso sempre quando a gente estiver trabalhando com curvas, isso facilita muito o nosso trabalho, porque não tem a necessidade de eu vir aqui e ficar dando piques em toda a volta. Vou desvirar a nossa peça.
E aí, com o auxílio de um palitinho, eu termino de ajeitar os meus cantinhos. Vou usar um próprio lápis aqui para me auxiliar. E esse é o resultado dela desvirada. Aquele cantinho que eu costurei, ó, ela acaba criando uma folha que quando eu abro a carteira, ela dá volume para eu poder pegar as minhas peças aqui dentro, meu documento, meu dinheiro, tudo que estiver aqui dentro, tá? Ajeitei bem bonitão, vou passar ferro aqui em cima. Vou passar ferro e vou rebater na máquina de costura, acompanhando também o desenho. Forro bem assentadinho, principal bem assentadinho, eu não posso ver ninguém. Se eu olhar no direito, não posso ver forro, ó. E se eu olhar no forro, não posso ver o tecido principal. Alfineto, máquina de costura, e nós vamos rebater. Caprichem aqui no contorno, e quem quiser aqui nessa parte pode usar um pontinho decorado também. Rebati, vamos ver pelo forro que acho que parece melhor. Rebati toda a volta e a nossa peça está quase pronta. O que nós vamos fazer? Fechar essa abertura aqui com pontinhos invisíveis, que nós já ensinamos aqui no canal, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. E agora é colocar o botão tic-tac. O que eu vou fazer? Primeira coisa, dobro aqui a aba, ó. Coloco um alfinete para marcar o meio. E vamos colocar o botão tic-tac, que nós, para colocá-lo, vamos utilizar o nosso alicate de colocar botão, que é comercializado pela Olamax. Ele já vem com a matriz número 12 e nós temos aqui também, se você utilizar, a matriz número 10 e 15. Ele já vem com um refil do silicone que aperta o nosso botão, mas isso é muito difícil de trocar, você tem que usar muito para poder trocar. Eu já tenho o meu aqui aberto, ó. Não precisa de força, o pessoal fica perguntando, precisa fazer muita força? Não, não precisa. E além do mais, ele é leve e prático para você levar para onde você quiser. Aperto aqui, ó. Sempre gosto de colocar o botão menor na parte que abre. Uma ligeira pressão. E aqui, ó, para colocar o outro, o que eu faço? Já dobro a minha peça. E aí, ó, eu não coloco ele muito esticado. Não coloco ele aqui, ó, muito rente. O que eu faço? Deixo ele com um pouquinho de folga. Para quê? Para eu conseguir ter um volume aqui nessa peça, tá? Marco aqui o meio. E coloco aqui de trás para frente. Vou fazer uma ligeira pressão aqui também. E nossa peça tá pronta. Quem quiser, ó, que o botão não apareça aqui dentro, embora o botão tic-tac ele já tenha um acabamento perfeito, pode, antes de fechar a abertura, coloca o botão colocando por dentro do forro, tá? Como ele é colorido e eu acho ele bonitinho, eu gosto que ele apareça aqui fora. Peça pronta, é uma peça que dá para fazer também com esse jeans matelaçado que a gente está usando bastante. Uma opção aí para lembrancinha e mais uma opção, fica mais uma opção para esse nosso final de ano. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem e curtam o nosso canal. Até mais!